E eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês, dar continuidade ao estudo que nós temos proposto, que é estudar um pouco sobre a questão do humanismo quando nós o contrapomos com o cristianismo. E eu gostaria de ler dois textos para que a gente pudesse começar a meditar nessa estrutura. E um está em Mateus, capítulo 19, dos versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 19, do 16 ao 20. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Tem uma outra versão aí, não? Acho que essa que está do seu ladinho, Danilo. Mateus 19, do 16 ao 20. Mesma versão. Pode continuar então, vamos ver. Hã? Pode continuar nessa versão de cá, ó, na grande ali, ó. Revista e atualizada. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e 16, segue-me. Dani. 19, do 16 ao 20. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Atos 8, do 9 ao 22. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo todo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Amém. Santo Espírito, essa é a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos recomendamos a ti, Senhor. Pedimos que o Senhor venha falar conosco nesta noite. Que o Senhor fale com a tua igreja. Que o Senhor salve nesta noite. Que o Senhor liberte nesta noite. Que o Senhor cure nesta noite. Eu peço que o Senhor repreenda toda ação contrária, Senhor. Tudo aquilo que tenta roubar, Senhor, a tua palavra. Toda a ação, Senhor, das trevas que tenta, Senhor, subtrair aquilo que é dito no coração das pessoas, ó Senhor, para que não resplandeça sobre eles o teu evangelho, Senhor. Eu peço que haja aqui, Senhor, boa terra, e que a tua palavra frutifique, Senhor. Que a tua palavra cresça e frutifique para a glória do teu nome. É em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Bom, nós temos dois relatos aqui interessantes. Depois da queda, o homem entendeu e aceitou uma proposta que dizia o seguinte: existe uma maneira de você ser Deus sem Deus. Existe um jeito de você chegar à condição da vida eterna sem que seja necessário uma dependência de Deus, ou sem que para isto esteja implícito a sua carência. Você só precisa de um conhecimento. Se você adquirir este conhecimento, você então será como Deus, conhecedor do bem e do mal. A partir desse momento, a queda ficou instalada no ser humano. O pecado, o homem tornou-se, entre aspas, independente de Deus, ou buscou uma vida de independência de Deus, tendo como suporte, tendo como contrapartida esta estrutura relatada no livro de Gênesis. Ou seja, a partir do conhecimento, a partir de algo que eu preciso aprender, ou algo que eu preciso saber, para que a partir deste conhecimento eu possa então chegar a esta condição de divindade. Isto de uma maneira não explícita, de uma maneira escondida, implícita. É o que está no fundo do coração de cada um de nós que já existiu nessa terra. E esta é a grande razão porque nós cometemos as coisas que cometemos, porque nós fazemos as coisas que fazemos,
Porque no fundo, nós não podemos admitir a partir da queda um Deus que não seja nós mesmos. E este jovem, um jovem rico, se aproxima então de Jesus e diz o seguinte: bom mestre. Na Revista e Corrigida vai dizer, um jovem se aproxima de Jesus e diz, bom mestre, o que farei eu para herdar o reino de Deus? Presta atenção que a concepção é a mesma, a ideia é a mesma. Ele está aqui querendo saber, querendo obter um conhecimento que lhe propicie a vida eterna, que lhe propicie ser Deus, que lhe propicie chegar no ápice da condição de qualquer criatura. O que eu posso fazer? Como é que funciona? Como é que faz esse bolo? Qual que é a receita? E Jesus então, antes de lhe responder acerca dessa inquietação, Jesus começa um processo de desconstrução. Jesus começa então a questionar a sua cosmovisão. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é tudo aquilo que faz você olhar para um determinado assunto, para uma determinada coisa, com um olhar já definido, já entendido, já pré-concebido. E hoje, amados, você pode não saber, mas você é o tempo inteiro bombardeado por uma questão chamada humanismo. E o humanismo entrou no seio da igreja. E muitas das coisas que você faz, que eu faço, tem como pressuposto o humanismo. Mas nós não conseguimos atinar para isso. Nós não conseguimos distinguir isto. Porque tudo isto já está num pacote, que você acorda e vê o mundo, como o peixe não vê a água, você também não consegue perceber um espírito humanista, uma filosofia humanista, um pensamento humanista. E quando você vai contrapor estes dois pensamentos, ou estes dois caminhos, humanismo e cristianismo, aonde eles se separam? Se separam num fato. Para o humanismo, o homem é bom. Para o cristianismo, o ser humano é mau, completamente mau. Não há nada no homem de bom. Eu sei que alguns irmãos, alguns teólogos, admitem a possibilidade de que no gênero humano não há uma escassez de bondade absoluta. O homem não é totalmente ruim e também não é totalmente bom. Isto com base no fato das convenções, olhando para as ações. Como que pode alguém que é absolutamente mau amar o seu filho, por exemplo? Mas isto é o que nós chamamos da graça mantenedora. A Bíblia vai nos ensinar que toda boa dádiva, todo dom perfeito provém da onde? Do Pai das luzes. Deus não pode se ausentar por completo. É por isso que a Bíblia vai dizer que o meu espírito não estará para sempre no homem mais, mas os seus dias serão 120 anos. Deus não pode se ausentar por completo de nada, porque quando Ele faz isto, a morte se instala de maneira plena. É por isso que homens maus amam seus filhos, porque Deus faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Porque, de alguma maneira, Deus empresta da sua bondade para que haja o mínimo de vida, de sobrevida, e para que possa haver também a oportunidade do arrependimento. Mas isto é de Deus e não do homem. Para o cristianismo, o homem é mau, essencialmente mau. Não há nele coisa sã. Vamos ler Romanos 3, a partir do 10, para que isso fique claro. Está escrito:
Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Tá ótimo, Danilo. Ora, o que a palavra inútil define? Não há nenhuma utilidade no reino de Deus. Não há nenhum uso. Não há nenhuma possibilidade de uso no reino de Deus. O homem não é justo. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. Está claro isso? Não. Então, há esta diferença entre o humanismo e o cristianismo. Não há a mínima possibilidade em você de ter vida em você mesmo. E qual é o pressuposto que esse jovem abre quando ele faz da vida eterna apenas uma questão de aprendizado, apenas uma questão de uma informação, de uma faculdade, de um curso? Bom mestre, o que farei eu? Qual é o segredo? O que eu preciso saber e o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele abre o pressuposto seguinte, que a única coisa que lhe falta é a informação. A única coisa que ele está precisando é saber. Ele não tem nenhum problema com ele. O problema é que ele não sabe de algo que Jesus sabe. Ele não tem uma informação que Jesus tem. Que se ele tivesse, ele saberia como chegar até a condição de vida eterna. É isso que ele está dizendo. E muitas vezes, o que nós fazemos do cristianismo é uma questão de aprendizado. Nós queremos saber como se faz, como se em nós houvesse esta possibilidade. Como se em mim só tivesse um problema, a minha ignorância. Como se em mim houvesse todas as possibilidades, as potencialidades para ser divino, desde que eu saiba o bem e o mal. No segundo caso, o evangelho está chegando em Samaria, ou Samária. E uma figura que já tinha uma atuação naquela região e que exercia a magia, a arte da feitiçaria. E a arte da feitiçaria o que é, senão o conhecimento dos ritos. Saber um determinado rito, ou um ritual, ou uma mandinga, para poder chegar a um objetivo que é, em última análise, manipular a divindade, em última análise, ser o Deus desta divindade. Aplacar a sua ira ou obter dela o seu favor a partir de um rito. E este homem era tido como um homem de grande vulto, porque ele fazia coisas fantásticas, fazia coisas espantosas, porque ele detinha um conhecimento. E quando chegaram os apóstolos e o evangelho chegou ali, e que ele viu aqueles homens orando e o Espírito Santo batizando aquelas pessoas, ele então se aproxima dos apóstolos e diz o seguinte: rapaz, eu estou com uma grana aqui, e eu estou disposto a investir nesse curso. Como que você me faz? Quanto você me faz para que eu possa também desenvolver esta habilidade? Se você for para o texto original grego, é esta palavra que você vai encontrar lá.
Como é que eu faço para ter esta habilidade, esta condição de impor também as minhas mãos sobre alguém, de modo que ela também receba o Espírito Santo? Ora, no mesmo instante eles são repreendidos. Ele é repreendido, perdão. Ele fala: rapaz, o seu dinheiro seja contigo para a tua perdição, porque você julgou que o dom de Deus é possível de se obter a partir do dinheiro. Eu aconselho que você se arrependa. Bom, aqui você tem as duas questões envolvendo o humanismo. A única coisa que as diferenciam é que em um aspecto, aqui há um religioso. O jovem rico é um religioso sincero. Ele tem um anseio pelas coisas do reino de Deus. Ele tem um anseio verdadeiro no seu coração pela vida eterna. O único problema é que ele ainda não entendeu que o problema está nele. E Jesus vai tratar deste fato. Jesus então começa a desconstruir a sua cosmovisão, como eu disse. E ele diz assim: por que você me chama de bom? Pronto. É uma pergunta. Qual é a razão pela qual você me chama de bom? Ora, a razão pela qual ele chamava Jesus de bom tem a ver com a sua cultura, com aquilo que é moral, com aquilo que ele tinha aprendido na sua religião. De modo que quando ele conseguia olhar para aquela pessoa, ele conseguia enxergar que a partir daqueles padrões aprendidos e praticados, ele poderia analisar se alguém é bom ou ruim, ou mal. Mais ou menos como funciona hoje. Você olha um cidadão que paga suas contas em dia, que é marido de uma só esposa, que não mata, não rouba, é trabalhador, você fala: o cabra é bom, certo? Certo ou errado? Agora você vê um torto no boteco, você fala: isso é um cabra safado, isso não vale o feijão que come. As nossas avaliações estão também a partir da nossa cosmovisão, da nossa maneira de pré-concebida de enxergar as pessoas. Só que nós precisamos lembrar um negocinho. Eu nem vou para Mateus 21:31 agora, mas não vou. Mas nós precisamos entender o seguinte: Deus sonda corações. Deus não vê como o homem vê e não julga como o homem julga. E Jesus conhece esta estrutura. E Jesus então propõe a própria estrutura para o jovem. E diz assim: você conhece a lei, meu irmão. É só você cumprir. Você já sabe como que se define o certo e o errado, o bom e o mal. Esse conhecimento eu não preciso te dar. Você conhece a lei? Conheço. Então cumpre a lei. Que lei? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Ele diz assim: tudo isso tenho feito desde a minha meninice. Sabe o que ele está dizendo? Não adiantou. Não adiantou, Senhor. Sabe por que não adianta, irmão? Porque por mais piedoso que você seja, aliás, o Calbart vai dizer algo que eu acho maravilhoso, que pior do que a carne, somente a carne piedosa. Não adianta, irmão. Por mais piedoso que você seja, por mais conformado à moral e aos valores deste mundo, Deus vai sondar o seu coração. E o clamor do seu coração é por uma coisa só: vida. E nada pode te dar vida. O seu padrão moral acabará no túmulo se você não estiver em Jesus Cristo. Porque o meu problema e o seu problema é um só: vida. Por isso Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Este é o grande problema nosso. Nós tentarmos fazer do cristianismo uma coisa apreendida a partir da nossa razão, a partir da árvore do conhecimento do bem e do mal,
a partir daquilo que nós podemos aprender e não discernir que o cristianismo, que a vida que Deus nos propõe em Cristo, é uma vida de dependência plena e contínua. Você vai aprender a ser filho de Deus na vida, vivendo. Não vai ser numa escola dominical, não vai ser lendo um livro, vai ser nos embates da sua existência, nas dificuldades com o seu irmão, nas lutas, nas tentações, nas dificuldades de cônjuge, de pai, de filho, de esposo, esposa, de irmão, de trabalhador. É no dia a dia, nas suas escolhas, onde o humanismo vai propor para você saídas. E a partir do que foi estipulado como bom, como moral, apaziguar a sua mente. Mas ainda assim restará, depois que você fizer tudo isso, desde a sua meninice, uma pergunta: não há descanso, Senhor. Eu não consigo descansar. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus então diz que é para ele vender tudo o que ele tem. Eu não toquei muito esse texto. O Danilo até foi ali, foi bom, Danilo? Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. A gente acha que riqueza tem só a ver com bens materiais. Riqueza, nas Escrituras, é aquilo que domina o seu coração. É por isso que as Escrituras vão nos ensinar que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Tem muita gente que não tem um pardal para dar água. Mas tem tanta riqueza. Tem tanto tesouro. Tem tanta coisa que ela não abre mão. E a coisa mais difícil para que nós... A coisa mais difícil da gente abrir mão é de nós mesmos. E às vezes, como Jó, o camarada se aferrolha em todo o seu patrimônio moral construído e diz assim, ó: Deus está procurando confusão comigo, mas em minha justiça me apegarei e dela não largarei jamais. Jó já era pobre nessa época. Ele já tinha perdido tudo, todos os seus bens, mas ainda era rico. Ainda tinha riquezas, ainda tinha coisas preciosas demais para ele. E Jesus então vai dizer: como é difícil para os que confiam nas riquezas herdar o reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus. E havia uma cosmovisão. Sabe qual que era a cosmovisão da época? Que todo rico era abençoado. É igual hoje, gente. Eu vou chegar lá hoje, vocês me esperam. Eu vou chegar em Jeremias 5, vocês me dão um tempinho aí. É igual é hoje. O rico é o abençoado, o pobre é o cara que Deus deu de carcanhar, assim, ó. E os discípulos perguntam, então quem que pode? Se os ricos não podem, que são os abençoados, que são aqueles que Deus pôs a mão e abençoou e disse, olha que eu gosto desses caras. Como é que os pobres vão entrar no reino de Deus? Se os ricos não podem, os pobres menos ainda. Quem pode? Jesus fala assim, ó, querido, isso não é uma questão humana, isso não é uma questão humanista, isso é uma questão de Deus, de reino de Deus, de caráter de Deus, de obra de Deus, porque para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. A salvação, a vida eterna é um presente de Deus a mim e a você. Mas se você estiver confiado em você mesmo, naquilo que você tem, material ou não, eu quero dizer para você, meu querido, que por mais coisas que você tenha e possui, eu quero frisar de novo,
Eu não estou falando aqui de coisas materiais, se bem que elas incluem aqui também, porque tem muita gente aferrolhada no que tem. Eu estou falando de tudo aquilo que o seu coração tem por valioso, a começar por você mesmo. Se você se apegar a isto, é difícil ter descanso. Porque isto pressupõe e dá a base a um pensamento humanista, de que o homem é bom, de que o homem tem coisas das quais Deus necessita, de que o homem precisa de você, de que Deus precisa de você, de que Deus precisa do seu dinheiro, Deus precisa das suas habilidades, do seu conhecimento, do seu bom caráter, da sua frequência à igreja, da sua leitura bíblica. Deus precisa de tudo aquilo, o que Ele crucificou em Cristo. É este o absurdo que nós propomos. Porque se você não sabe, a crucificação de Cristo aponta para a crucificação plena do que o gênero humano é. É por isso que Ele é chamado de velho homem. E é por isso que Ele foi crucificado, para que pudesse surgir um novo homem, que não se relaciona mais com Deus na perspectiva humanista de apropriar-se das coisas de Deus a partir do conhecimento, que entendeu que em si não há nada, não há bem algum, como Paulo vai dizer. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não existe bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, só que eu não consigo realizar esse troço. E isto é um pensamento humanista, e talvez você está vivendo dentro dele e não sabe. E isto permeia todas as realidades da igreja. Desse ponto de vista, a santificação, meu irmão. 1 Coríntios 1,30, Danilo, dá uma olhada nesse texto, vê se é. Se eu errar, vocês me ajudam. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aleluia, aleluia. O que é a sua santificação, meu amado? Cristo Jesus. Quando a sua santificação é algo que você aprende e cumpre, você está dizendo assim: em mim há esta possibilidade de ser santo, desde que eu saiba o que é ser santo ou não é. O que é ser santo? Aí coloca lá uma escala de coisas para você. Ser santo é isto: não beber, não fumar, não cheirar, não Aí você vai. Você está dizendo: ah, então é só isso? Chá comigo. Quando eu falo chá comigo, eu estou deitado em berço esplêndido do humanismo, dizendo: eu posso. Você entende como isso vai permeando, vai pegando as falas dos cristãos, vai pegando a Bíblia, vai pegando Jesus, mas vai colocando você no processo? Vai colocando você como aquele que é o autor, aquele que pode concretizar, aquele que pode fazer Deus desnecessário, desde que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que você possa então ser como Deus? Vocês estão conseguindo entender isso? Quanto da nossa vida e da nossa relação com Deus tem sido proposta a partir do humanismo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, onde eu só preciso saber o que eu tenho que fazer. Meu irmão, você conhece a lei? Cumpre! Eu queria ser liberto a um ponto de falar um negócio aqui, mas eu não sou ainda, gente. Não. Você não conhece a lei? Ou você não sabe que é errado odiar? Ou você não sabe que é bom amar? Saber você sabe, meu irmão. Você só não tem a natureza para fazer. E a religião fala para você que você tem.
Aí sabe o que você faz? Você para de depender de Deus, mete a canga da religião, põe nas costas, e quando você consegue cumprir uma meia dúzia de coisas, você se acha o cara. Você dá de dedo na cara dos quebrados e diz, eu não sou como os demais homens. Eu sei mais do que os outros. Eu dou o dízimo tudo quanto eu possuo, jejuo 2 vezes por semana. E às vezes as nossas relações interpessoais entre irmãos estão nesse pé. Nós estamos comparando os irmãos para ver que nível que ele está do conhecimento das Escrituras. Nesse pé, meu irmão, isso se chama gnosticismo, que é outra coisa pautada no humanismo, que nesse pé nenhum iletrado pode entrar no reino do céu, porque se não souber ler, se não tiver o grego, o hebraico, se não tiver noção básica pelo menos, se não tiver um léxico, ele não vai no reino de Deus, cara, porque ele não sabe. Cara, a Escritura é para uma coisa, para você conhecer Jesus e correr para o colinho dele. Jesus falou isso. Jesus falou assim, vocês vão nas Escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna. Porque o anseio da vida humana é por vida eterna. Mas eu quero avisar um negócio para vocês. Elas só estão lá para apontar para mim. Elas testificam de mim. Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Sabe por quê? Porque para vir a Cristo é preciso negar a si. Ele vai dizer assim, se alguém quer vir após mim, Lucas 9, 23, o que diz? Negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e então siga-me. Só que eu vou querer, agora que eu cheguei nesse estágio da vida, agora que eu cheguei nesse patamar de conhecimento bíblico, agora que eu cheguei nesta produtividade religiosa, não dá, né, meu irmão? Esse negócio de cruz, deve ter alguma coisa em mim que Deus vai precisar, Ele só não está sabendo. Mas quando ele descobrir, ele vai ficar feliz da vida e ele vai saber que eu não sou como os demais homens. Meus irmãos, isso está aqui, batendo o tempo inteiro na nossa porta. E a gente está bebendo disso. Só que a gente vai fazendo isso, vai pensando assim, só que a gente não se apercebe. O Silas Rocha, ontem deu uma aula aqui sobre esse pensamento humanista e o que ele significa. Está gravado aí, uma hora vocês pegam aí. E ele disse um exemplo de uma situação que o Sérgio Malandro passou, onde ele tomou um posicionamento muito rápido acerca de uma questão, se ele daria dinheiro para uma mulher ou não. Ele falou, jamais. Jamais daria dinheiro. Não, que não, que não, que não. Daí, tinha 3 mulheres avaliando a opinião do Sérgio Malandro, e as 3 bombaram ele. Disseram o seguinte, Sérgio Malandro, esse pensamento seu é retrógrado, nós estamos aqui no século 21, esse negócio aí é para machista, você está por fora, mas você tem uma chance. Ele foi lá e mudou na mesma hora. Ele falou, você quer saber? Até que dá para dar um dinheirinho, não sei o quê, daí elas foram lá, verdinho para ele. Aprovaram ele. Aí o Silas falou assim, sabe o que isso significa? Em última instância, ninguém percebe, está tudo lindo, maravilhoso, bonitinho. Isso está dizendo assim, Deus não existe. Sabe por quê? Porque não existe um jeito certo de viver a vida. Cada um vive do seu jeito. Se Deus existir, existe um jeito certo de viver a vida. Deus é a referência de todas as coisas. Mas este humanismo está dizendo que é o homem, a opinião do homem, o que o homem acha, o interesse do homem. E está todo mundo igual uma barata tonta, não sabe para onde vai, perdido. Mas é isso que nós estamos dando risada diante, e achando lindo e maravilhoso. Mas lá debaixo dos panos é este pensamento humanista que está sendo revelado. Deus não existe. Quem existe é o homem e Zé Fininho. Agora vamos partir para o outro. O outro é um mau caráter. E eu peço perdão, aliás, eu peço perdão para a igreja de antemão, pelas coisas que eu vou falar aqui. Mas está engasgado. Está perdoado? Para eu poder ter um chão
para poder falar as coisas que eu vou falar, vamos para 2 Timóteo 4. Do 1 ao 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, Sê sóbrio em tudo. sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Eu louvo a Deus por esta igreja, por uma razão muito simples. Eu acho que dificilmente eu teria espaço para dizer as coisas que eu digo, para falar as coisas que eu falo, em qualquer outra comunidade por aqui. A não ser se eu abrisse uma Arapuca para mim também. Caso contrário, eu acho que eu não seria bem aceito em nenhuma dessas comunidades muito próximas aqui, seja grande, seja pequena. Talvez no Brasil. Eu ia ter que, sei lá, Deus vai dar o jeito dele, né? Que Deus sempre dá o jeito dele. A gente prega debaixo de árvore, né? Tem um irmão lá em Araponga, onde é? Teve que pregar embaixo de árvore? Irmãos, nós estamos dando os nossos direitos aos lobos. Eu estou cansado. Eu tenho vergonha de dizer que sou pastor, muitas vezes. Não porque eu tenho vergonha da minha fé. Eu não tenho outra vida. Mas eu tenho vergonha da classe. O Marcelo Quintela esteve aqui há um tempinho atrás, acho que tem um mês, e ele mostrando lá o trabalho dele lá na África. E o medo que dá, porque é um trabalho que necessita de recurso. Mas quando você junta pastor falando de dinheiro, igual ladrão. E sempre vem uma mordaça dizendo o seguinte: ser sábio, ser cristão, é ficar calado. É laissez-faire, laissez-passer. É deixar tá para ver como é que fica o negócio. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu não vejo isso, meus irmãos. E eu fico vendo um bando de mercador da fé, mercadejando a fé, e nós ficamos calados. Eu vejo o senhor Edir Macedo com uma mulher pelos cabelos, supostamente endemoniada, fazendo propaganda do seu ministério, ao passo em que fala mal ou fofoca do ministério do pastor de outra comunidade. Eu fico vendo uma guerra entre um pastor de uma igreja e o pastor de outra igreja, mas eu sei que o problema não está entre eles dois. O problema está em calar a boca de qualquer um que seja sério no evangelho. E nós estamos permitindo que isso aconteça quando nós não nos posicionamos, porque quem cala consente. Eu quero dizer que se ele é evangélico, eu não sou. Simples assim. Se aquilo lá é evangelho, eu peço perdão para vocês. Eu não sou evangélico.
Se aquilo lá é ser cristão, eu não sou cristão. Agora eu sei que aquilo não é ser cristão. Agora tem muita gente que precisa saber. Porque se vocês não sabem, é eles que nos representam. Quando você fala que você é crente, o mundo enxerga isso na frente. Vê na mesma hora, os programas de televisão extorquindo dinheiro das pessoas, comprando fazendas de 50 milhões de reais. E dizendo que isso é evangelho. E usando o quê? O humanismo. Usando o quê? O fato de que você, para ser cristão, não precisa de morrer. Você não precisa ser uma nova criatura. Eu posso até falar disso. Mas o seu mundo é aqui, meu irmão. Você precisa ser abençoado. E a bênção está relacionada com o que você pode fazer. É só você aprender o rito. E normalmente o rito tem a ver com levar dinheiro nas campanhas que são feitas. Você sabe o que é animismo? Animismo é a religião que parte do princípio que se você conhecer os ritos, você manipula a divindade. É macumba. Macumba. As religiões afro-brasileiras são consideradas animistas. Ora, se Deus pode ser manipulado por você, Ele não é Deus. A não ser que seja um falso Deus animista. Se Deus condiciona as suas práticas ritualísticas, a sua bênção, Ele não é mais o Deus da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é mais o Deus que deu todas as coisas em Cristo Jesus, que nos fez herdeiros de Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Você não é um cristão que está esperando a pátria que há de vir. Você é alguém que tem que viver aqui e agora. O momento é este, a hora é já. Você tem que ficar são aqui. A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu e que todo principado e potestade. A Bíblia vai nos ensinar que nele nós fomos sarados. Ora, por causa que nós fomos sarados nele, você não adoece mais? Mas eu sei que ainda que eu morra corroído por um câncer, contudo, eu fui sarado em Cristo Jesus, de modo que este câncer não pode mais dar o fim à minha vida, porque ainda que eu morra, eu ressuscitarei. Quem dá a última palavra ao meu respeito é Jesus Cristo, e Ele já deu essa palavra. Quem dá a última palavra ao seu respeito é Jesus Cristo, e Ele já deu esta palavra. A minha pátria não é esta. A minha pátria é a que há de vir. Agora, se estabelece as prioridades como as prioridades deste mundo. Pensamos no que comer, no que vestir, enquanto Jesus diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, haveis de beber ou haveis de vestir. Olhar para os lírios do campo, olhar para as aves do céu. Seu pai sabe que você precisa de tudo isso. Deixa o seu pai gerenciar a sua vida. Deixa chegar a você o reino de Deus. Se Deus te deu riquezas, que elas sejam colocadas à mercê do governo de Jesus Cristo. Que você seja um mordomo fiel. Agora, se você não tem riquezas, faça como Paulo aprendeu. Eu não tenho mais para onde ir. Eu já morri e eu já ressuscitei. Acabou. Eu sei viver contente, pleno em toda e qualquer situação. Eu sei padecer necessidade e eu sei ter abundância. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você vê Jesus andando, aparece um endemoniado. Jesus fala, fica quieto. Aparece outro, cala a boca, fica quieto. Por quê? Porque eles sabiam da sua messianidade. Hoje, ao invés de se fazer igual Jesus, se escolhe um demônio para fazer propaganda do seu ministério abençoado, como quem diz, está aqui o demônio que não me deixa mentir.
Amados, insta-tempo, fora de tempo. Paulo vai dizer em Gálatas 1, quem vos fascinou a vós, ante cujos olhos foi Cristo apresentado como crucificado? Quem, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou à graça de Deus para outro evangelho. E nós temos duas palavrinhas para outro ali, no grego. Uma é alós, outra é heteros. Alós é algo que é outro, mas assemelha-se, é parecido. E heteros é outro, diferente. Nós estamos chegando num ponto tal de cozimento da nossa consciência do Evangelho, que este Evangelho é um heteros. Não é nem parecido com o Evangelho de Jesus Cristo. E nós achamos que é prudente ficar calado, que é cristão ficar calado. Paulo está dizendo para Timóteo, ó, camarada, insta-tempo, fora de tempo, exorta, repreende, ensina com toda a doutrina. Não é, meus amados. E para encerrar, eu sei que vocês estão com pressa, meu tempo foi... Jeremias 5. Do 26, Jeremias 5, Dani, do 26 até o 31, por favor. Porque entre o meu povo se acham perversos. Então vamos devagar aqui. Tem como colocar aqui igual os caras fazem aí, não? Eu não tenho a canetinha aí, ó. Vamos lá. Deixa eu ficar num cantinho aqui. Porque entre o meu povo se acham perversos. É onde que há? Onde é que está esse pessoal? Entre meu povo. Se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem as armadilhas e prendem os homens. Rapaz, vamos aprender ali como é que faz esse negócio aí, rapaz. Gente, eu sei de cada história que se eu contar, o cabelo de vocês arrepia, a sola do pé de vocês arrepia. Fica no meio do meu povo, tem uma galera ali que está ali espiando com os passarinheiros, com aqueles que armam a armadilha, para ver como é que faz essas... Outra vez o conhecimento, né? Saber a técnica. Como é que eu faço para poder prender homens? Vai lá. Como a gaiola cheia de pássaros, são as suas casas cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Alguma semelhança? Rapaz, quando eu olho aquela TV e aquilo é miado de gente, parece um formigueiro, eu falo, Senhor, tem misericórdia desse povo. Continua. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Eu vi uma reportagem sobre um pastor no SBT, falei, Senhor, tem misericórdia, não é possível um negócio desse. Gente, eu tenho um amigo que é ateu, e eu gosto de ateu. Ateu é um cara, sabe por quê? Porque a religião não pega nele, e o coraçãozinho dele está doido para conhecer Jesus. Agora, quando eu vejo um camarada fazendo um negócio desse na televisão, assim, vou dizer, esse cara deve ter uma informação que nós não temos. Ele deve ter certeza absoluta que Deus não existe. Porque ninguém que tem a mínima suspeita de que Deus existe pode fazer um negócio desse e dormir, gente. Esse meu conhecido que é ateu, fui na casa dele esses dias. Às vezes eu falo um negócio e falo assim, Alexandre, você pode falar esse negócio? Que depois eu fico uma semana pensando nesses troços. Mas, como é que eu posso, gente, usar isto e dizer que isto é de Deus? Ficar ouvindo um demônio. Eu estou lá porque lá eu estou fazendo as curas. Gente, vai no YouTube, vocês acham isso tudo.
eu fico olhando e falo, Senhor, tem misericórdia, mas eu não quero me calar, gente, por isso eu peço perdão para vocês. Porque a Bíblia também diz. Onde é que eu estou? Ultrapassa o feito dos... Não defendem a causa dos órfãos para que prospere, e nem julgam o direito dos necessitados. Continua. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? Continua. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? Sabe por que isso daí lota, gente? Porque é isto que querem que nós aqui desse púlpito demos a você. Querem que nós também aprendamos com eles, para entreter vocês, para não lhes dizer a verdade, para não lhes anunciar o pecado, para não anunciar o evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, que os crucifica e que em Cristo Jesus lhes faz nova criatura. Querem que estimulemos o seu egoísmo, querem que estimulemos a sua cobiça por coisas, por ser, por ter. Querido, você está precisando casar? Vamos fazer uma campanha aqui, 12 semanas de oração pelo marido ideal. Vamos lá, nós vamos orar. Não vai. Ferve isso aqui, cara, entope. Mas com o evangelho de Cristo não se brinca, meus amores. Em nome de Jesus Cristo, agora, em nome de Jesus Cristo, meus amores, esta igreja tem sido um instrumento de Deus para sustentar esta mensagem. Em nome de Jesus, continuem se colocando na brecha. Assumam o ministério que Deus deu a esta igreja. Sabe, suportem em oração, em contribuição, em tudo que for, mas com este objetivo aqui, Senhor, nós precisamos avisar as pessoas. Eu sei que tem muita gente aqui que entrega CD, mas eu sei que também tem muita gente que não entrega. Sabe, esse folhetinho que você pega aqui, esquece no seu trabalho. É um lugar bom para esquecer esse folhetinho. Esquece na fila do banco. Sabe por quê, gente? Tem tanta gente pensando que isso daí é evangelho. E isto é um humanismo disfarçado de várias maneiras. E você está sabendo, meu amor. Você está sabendo que Deus te ama. Você está sabendo que o evangelho é de graça. Você está sabendo que Deus já operou tudo em Cristo Jesus, em meu e em seu favor. Mas tem muita gente que não sabe. E se você não sabe disso, eu estou te dizendo isso nesta noite. Não há vida sem Cristo Jesus. Amém. E não há como remediar com o que nos tornamos depois da queda. Deus precisou destruir e fazer nova todas as coisas. A cruz pôs um fim em mim e em você. E a ressurreição fala que em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas. Amém. Sabe por que muitas vezes a nossa fé é tão... Nosso testemunho é tão... É porque nós estamos querendo saber como é que faz. O que é que eu faço? E Jesus está falando assim... Vem a mim para você ter vida, querido. Vem a mim para você ter vida. Então, meus amores, em nome do Senhor Jesus Cristo, não vai dar para continuar com esse texto hoje, não vai dar para... Mas, louve a Deus. Sábado passado, eu falei de um rapaz aqui do André. Ele me encontrou, ficou um mês nessa igreja, voltou para a igreja dele. Ele veio aqui para estudar, mudou de ideia. Depois que ele ouviu o que ele ouviu aqui, ele falou assim: rapaz, eu tranquei minha faculdade, eu vou voltar para a minha igreja, eu vou falar o que eu aprendi aqui lá.
Ele falou assim, ó, eu tô desde criança dentro de uma igreja e eu vim aqui para saber que Deus me ama. E eu preciso contar isso para minha turma lá. Eu conversei com outro irmão que está há 1 ano e meio na nossa comunidade, ele é um policial federal, ele deve estar por aí. E ele dizendo assim, ó, eu era do Espírito Santo, alguém colocou o meu nome para receber um jornalzinho Palavra da Cruz. E eu comecei a ler aquilo lá na minha comunidade, aquilo começou a impactar a minha vida. E eu fui transferido para o Pará. Mas eu fui mandado para uma missão e eu não sabia para onde que os caras, eles colocam a gente no avião e entregam a gente onde eles querem. Policial Federal. E veio parar aqui em Londrina. E o hotel era aqui perto, e ele foi procurar uma igreja e entrou aqui. Quando ele olhou, começou aquela conversa, ele falou, rapaz, eu estou sondando esse sotaque aqui. Na hora que ele olhou no rodapé ali, Glênio Fonseca, Paranaguá. Ele falou, rapaz, é o cara do jornal? Pediu de todo jeito para poder conseguir uma transferência para Londrina. Hoje ele está em Londrina, ele e a sua família. E ele falou um negócio para mim, ele falou assim, irmão, vocês não sabem o que é esta comunidade. Vocês não sabem o que é esta igreja. Nós somos cheios de defeito, gente. Porque a igreja tem que ser assim. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos firmar nesta mensagem. E vamos ser proclamadores dessa mensagem de libertação às pessoas. Porque o Senhor as ama e é o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. E dinheiro nenhum pode pagar isso. Então, amados, em nome de Jesus, que Deus nos faça um instrumento de vida, de liberdade. E da próxima vez eu continuo esse assunto. Pai amado, bendito é o teu santo nome, Senhor. Eu quero te louvar por esse momento, por esta igreja. Pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. A minha oração, Senhor, é para que essas pessoas que foram citadas aqui morram e nasçam de novo. Tenha misericórdia delas, ó Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos, Senhor, para que haja nova vida e haja salvação. Te amamos, dependemos de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nos avive pelo Teu Espírito, nos faça a igreja anunciadora do Evangelho, como a Tua palavra nos chama a ser. Muito obrigado. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.